Luana, 42 anos, caminhoneira há pouco mais de 2 anos, carregava não apenas a mercadoria em sua Scania vermelha, mas também as marcas de uma vida intensa. Mulher negra, de fala firme e olhar sempre em alerta, ela era a imagem da resiliência. Rodava sozinha pelo Brasil afora. E isso não era apenas uma opção de trabalho. Era uma necessidade, uma escolha consciente após anos em uma rotina completamente diferente. Depois de uma década e meia servindo na Polícia Militar do Estado de São Paulo, Luana trocou o caos urbano pelo silêncio das rodovias. O ronco do motor se tornou sua nova melodia, e a paisagem em constante mudança, sua única companhia. A cabine do caminhão, antes apenas um espaço funcional, virou seu refúgio, um santuário sobre rodas onde revivia lembranças e digeria feridas que a cidade insistia em manter abertas. O uniforme azul marinho deu lugar às camisetas confortáveis e calças jeans, mas a disciplina e a astúcia adquiridas em anos enfrentando o crime permaneceram intactas. Ela conhecia profundamente a malícia humana e sua capacidade de observação era afiada como lâmina. Cada quilômetro deixava para trás pedaços de um passado pesado, na esperança de encontrar uma paz que só a vastidão da estrada parecia oferecer. As sirenes, os confrontos, a burocracia, tudo ainda ecoava em sua mente. Ela não abandonou a farda para fugir, mas para buscar um novo propósito, onde pudesse usar sua força de outra forma, longe das amarras de um sistema que a frustrava constantemente. Sua experiência era invisível, mas pulsava forte. Por trás da aparência comum de uma caminhoneira, havia uma história de coragem e preparo. A solidão da boleia não era um fardo, mas um alívio, um contraste absoluto com o ritmo caótico das ruas que um dia patrulhou. O asfalto virou trilha para seus pensamentos e os faróis rompendo a escuridão da noite, guias para um futuro mais sereno. Mas a estrada, ela sabia bem, também tinha seus riscos, seus predadores à espreita. E Luana, mesmo longe da farda, seguia sempre pronta. Naquela noite, a intuição de Luana parecia um sinal. Ela precisava parar. O sol já havia se despedido, e as estrelas pontilhavam o céu escuro da BR-050. O corpo pedia descanso, e o olhar varria a estrada em busca de um posto. Havia um à frente, com algumas luzes acesas, mas a fama daquele lugar não era das melhores. Boatos sobre assaltos e movimentações estranhas pairavam no ar, como uma névoa pesada que ninguém queria encarar. Mesmo assim, era o único ponto com alguma estrutura visível naquele trecho esquecido. Ela hesitou por alguns segundos. Aquela voz interior, que aprendeu a escutar nos anos em que vestiu a farda, sussurrava para seguir em frente, arriscar o próximo ponto. Mas o cansaço venceu. O caminhão diminuiu a velocidade com um ronco grave, e ela guiou a Scania até o pátio de terra batida. As luzes de neon tremeluziam fracas. Um frentista idoso, com o rosto marcado pelo tempo e os perigos da estrada, se aproximou da cabine. Enquanto abastecia o tanque, seu olhar cruzou com o de Luana. Um aceno de cabeça bastou para que ela abrisse a janela. "Boa noite, moça. Vai ficar por aqui?" perguntou o homem com uma voz rouca, quase um sussurro. Luana assentiu, analisando o lugar ao redor. O pátio estava quase vazio. Só 2 caminhões parados mais ao fundo. "Há umas horinhas para descansar", respondeu, tentando parecer despreocupada. O frentista se aproximou um pouco mais, com o semblante carregado. "Moça, um conselho de amigo. Tá perigoso aqui hoje. Tem uns caras estranhos rondando, carros pretos, sem placa. Melhor seguir ou achar um posto mais cheio." A voz dele tinha uma urgência sincera. O tipo de alerta que caminhoneiros experientes trocavam como forma de proteção mútua. Luana agradeceu com um sorriso curto. "Valeu pelo toque, amigo. Mas já enfrentei coisa pior", disse ela firme, quase desafiadora. O frentista deu de ombros resignado, como quem entende que não adiantava argumentar. Terminou o serviço em silêncio e se afastou. Luana pagou, pegou um café quente na lojinha ao lado e voltou para a cabine. O aviso ecoava na mente, mas ela escolheu ignorar. Uma teimosia antiga, moldada por anos de tensão e enfrentamento, a impedia de ceder. Se recuasse diante de toda a ameaça, nunca sairia do lugar. "São só boatos", pensou. Mas algo dentro dela sabia que talvez não fossem. Fechou as cortinas da cabine, criando seu pequeno casulo de proteção. Tentou relaxar, mas o café não acalmava a inquietação. Seus olhos vasculhavam o pátio pelas brechas das cortinas,
atentos a qualquer movimento estranho. O tempo passou devagar, e o sono, que era urgente minutos antes, sumiu por completo. O passado de policial, que ela tentava enterrar a cada quilômetro rodado, parecia cada vez mais presente. A madrugada chegou densa e fria, trazendo consigo uma quietude opressora. Luana cochilava levemente no banco do motorista, com as cortinas fechadas, mas seus ouvidos, treinados por anos de patrulha noturna, continuavam em alerta. Foi por volta das 3 da manhã que o som, quase imperceptível, quebrou o silêncio do pátio. Um farfalhar de folhas secas, um rangido metálico ao longe. Ela abriu os olhos na mesma hora, o coração acelerando, mas o corpo permanecendo imóvel. Aquilo não era o vento. O ruído vinha da traseira da carreta, um som abafado, como se alguém estivesse forçando a porta do baú, ou tentando desengatar alguma coisa. Luana prendeu a respiração, sentindo as suspeitas se confirmarem. O aviso do frentista não era só um rumor. Ela deslizou a mão para debaixo do banco, onde guardava uma pequena lanterna e um canivete multiuso. Coisas simples de rotina na estrada, mas que, naquele instante, pareciam frágeis demais diante do que se anunciava. O ar na cabine estava pesado. Ela ouviu passos no cascalho, se aproximando da lateral. Eram passos firmes, apressados. 2, talvez 3 homens. Luana respirou fundo, tentando conter o coração na garganta e manter o pensamento claro. Sua mente já operava no velho modo policial, mapeando riscos, avaliando saídas. Então veio o som metálico, o arranhar contra a lataria e uma tentativa na maçaneta da porta do motorista. Eles queriam entrar. Foi quando, pelo retrovisor direito, ela viu a sombra de um terceiro homem. Grande, a silhueta recortada contra a luz fraca dos postes distantes. Na mão dele, o contorno inconfundível de uma arma, um revólver. O brilho frio do metal não deixava dúvida. Estavam armados. O medo veio, um velho conhecido tentando tomar conta. Mas a adrenalina, sua aliada de tantos plantões, logo assumiu o comando. Cada músculo dela se preparou. Os movimentos do lado de fora ficaram mais agressivos. O arrombamento era questão de segundos. Luana sabia que não podia esperar. A noite e o fator surpresa eram as únicas armas que tinha. O trinco da porta rangeu outra vez. Ela sentiu a estrutura ceder levemente. Era agora. Sem hesitar, acionou o alarme do caminhão pelo controle remoto. A buzina disparou com um som estridente, misturada à sirene de segurança. O silêncio da madrugada foi rasgado como papel. Os homens congelaram por instinto, desorientados pela explosão sonora. Era exatamente o que ela precisava. O alarme do caminhão berrava, cortando a quietude da noite e desorientando os ladrões. Era o caos sonoro que Luana precisava. Antes que o primeiro deles pudesse se recuperar do susto, o vidro da porta do motorista se estilhaçou com um estalo seco, de dentro para fora. Com uma agilidade que negava o peso do próprio corpo, Luana já estava em movimento, deslizando pela abertura como uma sombra treinada para a escuridão. Ela aterrissou no chão de cascalho com leveza, quase sem ruído. O homem com o revólver, ainda atordoado pelo som estridente, mal teve tempo de reagir. Luana desferiu um golpe seco no punho dele, direto, preciso. A arma voou longe, girando no ar até cair com um tinido metálico. O homem recuou soltando um grunhido abafado de dor. Parado, mãos na cabeça, no chão. A voz dela ecoou firme, cortando o ar como uma ordem inquestionável. Não era o tom de uma vítima em pânico. Era a voz de quem sabia comandar. Os 2 ladrões que tentavam arrombar a cabine e a carroceria congelaram. O homem desarmado, ainda com o susto estampado no rosto, encarava Luana com os olhos arregalados, como se só agora enxergasse com quem estavam lidando. Um deles, mais magro, disparou em fuga. Tropicou nos próprios pés, mas conseguiu sumir na escuridão sem olhar para trás. O outro, mais encorpado e talvez tomado por um último impulso de coragem, tentou investir contra ela. Foi um erro. Luana já o esperava. Bloqueou o ataque com um giro de corpo, encaixou uma chave de braço limpa e derrubou o homem no chão com um baque surdo. Em segundos, tinha o joelho nas costas dele, imobilizando seus movimentos. Ele se debateu, mas a força dela, aliada à técnica, era superior. Quieto! Ela sibilou fria, puxou os braços dele para trás e, com a fita de carga que sempre mantinha na mochila, amarrou os pulsos com firmeza. Do outro lado do pátio, o frentista saía da guarita, atônito,
observando a cena com a boca entreaberta. A mesma mulher que ele havia alertado estava ali, dominando 2 assaltantes, como se estivesse em um treinamento de elite. O que fugiu já era um vulto na escuridão, mas os outros 2 estavam nas mãos dela. A noite, que prometia ser apenas mais uma parada perigosa, se encerrava com a surpresa estampada nos rostos de quem ousou subestimá-la. A sirene do alarme ainda berrava no pátio, mas para Luana, o som era apenas um pequeno zumbido distante, engolido pela onda de adrenalina que ainda pulsava sob sua pele. O ladrão imobilizado gemia baixo no chão, as mãos atadas pela fita de carga. O outro, deitado com o rosto encostado no cascalho, nem ousava se mexer. O frentista se aproximava devagar, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Havia espanto em seu rosto, e também respeito. "Você é da polícia?" ele perguntou, a voz trêmula, quase como se estivesse diante de algo que não deveria ter visto. Luana hesitou por um segundo. Seus olhos varreram o pátio, atentos como se procurassem mais do que ameaças. Talvez buscassem por partes de si mesma que estavam enterradas ali. "Era", respondeu com a voz rouca, como se cada sílaba exigisse força. Ajeitou a blusa com as mãos ainda tensas. "Saí porque cansei de correr atrás de uma justiça que nunca chegava." O frentista assentiu lentamente, sem saber bem o que dizer. Na estrada, ele já tinha visto muitos tipos de caminhoneiros, mas nunca alguém com um passado que deixava marcas até nos olhos. Enquanto esperavam a chegada da viatura, Luana se abaixou novamente, desta vez para amarrar o outro ladrão com mais uma fita de carga. Os movimentos eram frios, automáticos. Não havia emoção, só técnica. Cada nó, cada gesto, parecia extraído de um passado que, por mais que ela tentasse enterrar, sempre voltava quando o cheiro do medo pairava no ar. E naquela madrugada tudo voltou. A tensão dos plantões, o som de passos nas vielas, o disparo que vinha de onde menos se esperava. Ela chegou a sentir o gosto metálico da lembrança, como se a pólvora estivesse ali, mesmo sem ter sido disparada. A estrada fora seu refúgio. Nela podia ser apenas Luana, não a ex-policial, não a combatente cansada. Mas agora, mais uma vez, a farda que ela havia pendurado estava ali, invisível, colada à pele. Não precisava de uniforme para saber quem era. Ela olhou para os 2 homens rendidos, jogados no chão como se fossem apenas restos de uma noite mal calculada. Não sentia ódio, nem triunfo. Só o peso de saber que não importa o quanto se fuja, o passado sempre tem sua rota traçada. O alarme cessou, e no silêncio que se instalou, tudo o que restou foi a brisa fria da madrugada, o cheiro de diesel e o velho fantasma da memória que ela, mais uma vez, não conseguiu deixar para trás. Não demorou muito para que o uivo distante de uma sirene cortasse a quietude renovada da madrugada. Luana havia feito o contato com a polícia através do rádio do posto, pedindo reforço e informando a situação. A luz azul e vermelha da viatura logo pintou o pátio com seus flashes intermitentes, e um carro da polícia rodoviária se aproximou, parando ao lado da Scania. 2 jovens PMs saíram apressadamente, com os semblantes sérios, prontos para assumir o controle da ocorrência, que certamente imaginavam ser um confronto em andamento. Eles se aproximaram com as mãos nas armas, os olhos varrendo o cenário em busca da ameaça. Mas o que encontraram os deixou sem palavras. Lá estava Luana de pé, os braços cruzados, com a calma de quem acabara de resolver um problema doméstico. A seus pés, 2 homens imobilizados no chão, um deles ainda gemendo baixinho, as fitas de carga reluzindo sob a luz fraca. O revólver do assaltante estava a alguns metros, perto da roda do caminhão, um lembrete silencioso da violência que havia sido contida. Os policiais se entreolharam, confusos. A cena não correspondia em nada ao que esperavam. O mais jovem, um recruta com a farda impecável, foi o primeiro a falar, a voz embargada pela surpresa. "Senhora, o que aconteceu aqui?" perguntou ele, os olhos arregalados enquanto processava a visão dos bandidos já rendidos. Luana apontou para os ladrões com a cabeça. "Tentativa de assalto, eu me defendi. Eles estão presos." Sua voz era direta, sem rodeios. O outro PM, um pouco mais experiente, mas ainda visivelmente abalado pela situação inusitada, começou a se aproximar para verificar os assaltantes. Foi então que seu olhar caiu sobre o rosto de Luana, e um lampejo de reconhecimento acendeu em seus olhos. Ele parou abruptamente, a expressão de choque se transformando em espanto. "Luana Rocha? A senhora?"
A senhora era lenda no batalhão. A voz do policial carregava uma mistura de reverência e incredulidade. Luana apenas assentiu, um leve sorriso de canto quase imperceptível cruzando seus lábios. A notícia de sua habilidade em combate e sua destreza em operações complexas havia se espalhado pelos corredores da corporação, mesmo após sua saída. Ela havia sido uma figura respeitada, quase mítica entre os colegas. O constrangimento dos dois jovens policiais era palpável. Eles haviam chegado prontos para serem os heróis, apenas para encontrar a situação já resolvida por uma caminhoneira que, ao que parecia, era uma antiga colega de profissão, e não uma colega qualquer. Aquele momento era uma lição humilde para eles. A força e a capacidade de reação podiam vir de onde menos se esperava, e a estrada, assim como a vida, era cheia de surpresas. Eles se apressaram em verificar os bandidos e iniciar os procedimentos padrão, enquanto Luana observava uma figura tranquila em meio à confusão que ela mesma havia provocado. A notícia do ocorrido se espalhou como um rastilho de pólvora pelos grupos de caminhoneiros e pelos noticiários locais da região de Americana. Uma mulher, sozinha em sua carreta, havia rendido 3 assaltantes armados em um posto de gasolina. Era o tipo de história que virava lenda nas estradas. Na manhã seguinte, enquanto os procedimentos na delegacia se desenrolavam, um repórter de uma emissora de rádio local, conhecido por suas matérias investigativas e sensacionalistas, conseguiu o contato de Luana e a procurou, ansioso por uma entrevista exclusiva. Ele via ali a matéria perfeita para aumentar a audiência. A heroína da estrada, a mulher que enfrentou o perigo de frente. Ele a encontrou na lanchonete do posto, tomando um café forte, o rosto um pouco cansado, mas a postura ainda inabalável. O repórter, com seu gravador em punho, começou a elogiá-la, falando sobre sua bravura e como sua história inspiraria outras mulheres e caminhoneiros. Ele a convidou para uma entrevista ao vivo, prometendo fama e reconhecimento. Luana o ouviu pacientemente, sorvendo seu café. Quando ele terminou, ela o olhou diretamente nos olhos sem desviar. "Agradeço o interesse, moço, mas não quero fama nem likes", disse ela, a voz calma, mas com uma firmeza que não admitia contestação. "Só quero rodar em paz, fazer o frete e chegar viva em casa." Para ela, o que havia acontecido não era heroísmo, mas pura e simples sobrevivência, uma rotina para quem escolheu viver sob as regras implacáveis da estrada. Ela não buscava holofotes, mas o sossego que a vida de caminhoneira prometia, longe da exposição e da burocracia que a farda trazia. O repórter insistiu, tentando encontrar um ângulo, uma manchete. "Mas a senhora não acha que sua história pode encorajar outras pessoas a se defenderem?" Luana refletiu por um instante, e então sua resposta veio, pesada e cheia de significado, uma lição que ela havia aprendido em anos de batalha. "A gente não precisa mostrar força, só precisa saber usá-la quando é preciso." A frase pairou no ar, mais potente do que qualquer discurso inflamado. Era um ensinamento de sabedoria e estratégia, não de violência gratuita. A verdadeira força não residia na ostentação, mas no preparo e na capacidade de agir no momento certo. O repórter, frustrado por não conseguir a entrevista que esperava, mas impressionado pela profundidade daquela mulher, guardou o gravador. Antes que ele pudesse fazer outra pergunta, Luana se levantou, pagou seu café e se dirigiu à sua Scania. Deixou para trás não uma história sensacionalista, mas uma lição valiosa, um lembrete de que a verdadeira coragem muitas vezes se manifesta na discrição e na determinação de seguir em frente, sem precisar provar nada a ninguém. Com os bandidos levados pela viatura e o repórter frustrado se afastando, Luana sentiu um alívio familiar. A tensão finalmente escorria de seus ombros. Ela caminhou até sua Scania, a gigante vermelha que era mais que um caminhão. Era seu refúgio, seu pedaço de paz sobre rodas. Subiu na cabine, o cheiro de diesel e borracha preenchendo seus pulmões, um aroma que para ela significava liberdade. Ligou o motor, o ronco potente e constante preenchendo o ar. Desligou o rádio preferindo o silêncio da boleia. Aquele silêncio era seu confidente. Um espaço onde seus pensamentos podiam fluir sem interrupção, onde as lembranças do passado podiam ser processadas,
ou simplesmente deixadas de lado. O sol já estava alto, pintando o céu com tons de azul e dourado, e a promessa de um novo dia se abria à sua frente. Ela engatou a marcha e lentamente tirou o caminhão do pátio do posto. A estrada a esperava, sinuosa e imprevisível como a vida. Seus olhos, atentos como sempre, varriam a pista e os retrovisores. A vigilância era um hábito inseparável, um reflexo condicionado de anos na PM e da própria experiência na estrada. Mas agora essa vigilância não era ditada pelo medo e sim pelo respeito. Respeito aos perigos, respeito à sua própria capacidade, porque na boleia dela quem mandava era o respeito. E ele não vinha de armas e da farda, que ela já não usava, mas da história que ela carregava. Uma história de força, de superação, de resiliência. A estrada era seu lar, e ela era a rainha, a caminhoneira que enfrentava qualquer obstáculo com a cabeça erguida. Os ladrões que tentaram pará-la na noite anterior haviam subestimado profundamente Luana. Eles não esperavam encontrar uma ex-policial militar, uma mulher que sabia usar a força e a inteligência para se defender. Eles passaram mal em suas mãos, e essa lição eles jamais esqueceriam. Luana, por sua vez, seguiria em frente em seu próprio ritmo, no silêncio que tanto prezava, rumo a novos destinos. A estrada, seu santuário particular, continuava a chamá-la. Na estrada, cada frete carrega uma história. Se essa te tocou, deixa teu like e se inscreve no canal.